Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês 3 fundos imobiliários que talvez sejam os fundos imobiliários mais seguros que você poderia ter na sua carteira. E eu vou te explicar o porquê. Então vem comigo. Você já ouviu falar do efeito Linde? Eu vou pedir para o editor colocar aqui o efeito Linde na tela. Efeito Linde é uma expressão que começou na década de 60, mas foi desenvolvida mais recentemente, no século 21, pelo Nassim Taleb. O Nassim Taleb ele fala o seguinte, que as coisas, quanto mais elas passam pelo teste do tempo, quanto mais tempo alguma coisa sobrevive às mais diversas adversidades, concorrência, disrupções, esse tipo de coisa, quer dizer que essa coisa tende a viver mais, tem mais expectativa de sobrevida. É algo muito simples. O que você acha que vai sobreviver pelos próximos 10 anos? Uma empresa que tem 10 anos de existência ou uma empresa que tem 100 anos de existência? Parece bastante óbvio e é basicamente essa a ideia. E é por isso que eu vou te trazer aqui fundos imobiliários, que é um mercado muito, mas muito jovem no Brasil ainda, mas são fundos imobiliários que já passaram por esse teste do tempo e provavelmente já estão muito bem testados e passaram pelo efeito Linde. Por isso que é importante dar atenção a esses fundos imobiliários quando você quer bastante segurança na sua carteira. E na nossa lista eu vou trazer do menos barato para o mais barato, sendo que hoje, como a taxa dos títulos públicos federais atrelados à inflação, essas taxas estão muito elevadas, fica muito difícil você ter fundos imobiliários com taxas atrativas. Mas ainda assim, pensando numa alocação estrutural da sua carteira, vale a pena olhar para esses fundos imobiliários. E o primeiro deles é o HGCR11. O HGCR11 é um fundo da Credit Suisse, que hoje é da Pátria, e de fato ele não é exatamente muito descontado hoje. Indicador preço sobre valor patrimonial de 1,03. A gente sabe que fundos imobiliários de recebíveis, esse aqui é um fundo de recebíveis, ou seja, fundo de CRI, esse tipo de fundo a gente não paga ágio em relação ao valor patrimonial da cota, senão a gente está pagando um valor acima do que realmente vale aquele fluxo de dívida, aquele fluxo de pagamentos da dívida. Então não faz sentido. De fato, mas a gente precisa olhar também para a renda que esse fundo pode produzir. E essa renda que nos últimos 12 meses foi de 11,55%, é uma renda baixa? Aí é que entra aquela situação que eu falei para vocês do Tesouro IPCA+ 2029, 2035, que está rendendo 6,32% ao ano só de ganho real. Aí fica muito difícil você sustentar que um fundo imobiliário pode te produzir uma renda interessante, porque com fundos de papel a gente busca ter aqui uma diferença próxima de 5 a 6% da taxa oferecida pelo título público federal. E se a gente pega 6 mais 5 dá 11, ou 6 mais 6 dá 11, quase 12. E a renda produzida pelo HGCR11 é mais ou menos isso. Então hoje o fundo não estaria barato, também nem caro. Não muito caro, um pouquinho caro, se a gente olha para o ágio em relação ao valor patrimonial da cota. Mas vale a pena dar uma olhada. Por quê? Porque é um fundo muito antigo e que historicamente entregou uma rentabilidade condizente com uma rentabilidade que você espera de fundos imobiliários. É um fundo que detém uma taxa de administração que não é abusiva, de 0,8% ao ano, e que, olhando para o histórico de dividendos, não são todos os anos que esses dividendos crescem, mas pelo menos quando você pega de 2020 até 2022, teve crescimento, uma pequena queda em 2023, e esse ano também não deve subir muito, mas isso decorre do momento que a gente está vivendo agora de um IPCA que não está subindo tanto. Mas esse IPCA não está subindo tanto principalmente porque a Petrobras não reajusta os combustíveis, por conta de uma política hoje vigente na Petrobras, senão isso impactaria no nosso IPCA. Quando a gente olha aqui para a rentabilidade histórica do HGCR11, que é um fundo high grade, tem ali títulos bastante seguros, a gente vê que desde o dia 30 de 12 de 2010, olha só como o fundo é antigo, tá vendo o efeito Linde aqui? Ele entregou uma rentabilidade de 402%. 402%. Ficou bem acima do CDI, portanto, é o que se espera. Você está investindo em fundos de recebíveis, você precisa ganhar pelo menos o CDI. É um fundo bastante diversificado, tem mais de 1.400 CRIs, e quando a gente investe em crédito privado, a gente quer o quê? A gente quer pulverização de risco. Senão eu vou investir individualmente no crédito privado, investir em fundo, é justamente essa a ideia, eu poder ter diversificação comprando apenas um ativo. Essa que é a ideia. E 1.400 ativos é algo bastante interessante. Sendo que a carteira é quase 70% inflação, como você pode perceber nesse gráfico, e 30%, pouco mais de 30% de CDI. Então veja, como a inflação acabou caindo, principalmente nesse último ano de 2023 e agora 2024, mas ela está ali travada, como eu disse, por conta do IPCA, você tem um rendimento menor esperado. Mas faz parte, porque a carteira, como eu disse, o fluxo de pagamentos está vinculado ao quê?
ao IPCA. Então quer dizer o quê? Se o IPCA subir, o fundo imobiliário recebe mais dinheiro e você recebe mais dividendo. Se o IPCA cair, significa que você não vai receber mais dividendo, porque a carteira, a maior parte dela é IPCA. E note que a maioria aqui dos CRIs da carteira tem classificação de risco high grade, acima de 3B. Só tem aqui 17% de BBB-, mas uma pequena parte, que adiciona um pouco mais de risco e uma eventual expectativa de retorno maior para a carteira, mas no geral você tem aqui títulos bem mais seguros. Sendo que dá para esperar aí na carteira algo em torno de IPCA mais 9, IPCA mais 8. É um high grade com um pouquinho mais de risco adicionado, mas já se provou no tempo. Então esse é o ponto que eu quero trazer aqui para vocês. Não está extremamente barato, nem dá para dizer que está barato, mas tem todos esses benefícios de alta diversificação, prova do tempo, proteção à inflação e um LTV ponderado de 50%, ou seja, tem muita garantia para todas essas dívidas. Então isso promove ainda mais segurança. Para quem não sabe o que é LTV, é o loan to value, é basicamente você pegar o valor da dívida e dividir pelo valor da garantia. Ali está em 50%, significando que você tem, na prática, o dobro de garantia para o número de dívida, já que essa relação está dando em 50%. O valor da dívida eu divido pelo valor da garantia e multiplico por 100 para chegar na forma percentual. Até 60% dá para dizer que você tem ali basicamente CRIs bastante seguros porque estão com muita garantia. O segundo fundo da nossa lista é o HGLG11, que hoje está no indicador preço sobre valor patrimonial de 1,01. Isso é raro de acontecer com o HGLG, que geralmente negocia com bastante ágio em relação ao valor da cota, ao valor que está ali sendo negociado no mercado. Geralmente o valor de mercado do HGLG, isso que eu quero dizer para vocês, é bem maior que o valor da soma do seu patrimônio líquido. E hoje a gente está mais ou menos igualado ali. Por quê? De novo, por causa das altas taxas dos títulos públicos. Quando a gente olha para fundo de tijolo, a gente vai exigir pelo menos de 2 a 3% de prêmio de risco. Ou seja, a gente teria que ter um dividend yield esperado, se a gente tem aqui IPCA mais 6, alguma coisa, um dividend yield esperado de pelo menos 9 alguma coisa. E hoje a gente não tem isso, tem um dividend yield de 8, então veja, por isso que o HGLG está caindo ou está apanhando no mercado, porque a taxa de juros está muito alta. Você não tem aqui algo que justifique comprar fundos imobiliários na cabeça hoje dos gestores. E aí você vai abrindo uma janela de oportunidade, porque aí o ativo vai caindo para ficar ali num preço que o pessoal considera interessante. Também não tem uma taxa de administração abusiva de 0,6% ao ano. É aquele fundo que você já conhece, tem baixa vacância. Hoje a vacância está bem controlada, de 6,5%. Ou seja, tem pouca área vaga dentro de todo o portfólio do fundo imobiliário. E aí só um detalhe aqui para vocês, muita gente não sabe, porque o pessoal fica falando, fundo imobiliário não pode se alavancar. Não é bem assim. Quando a gente vem aqui na composição do resultado do HGLG, e você vai perceber isso com os fundos de tijolos no geral, principalmente fundos de galpões ou condomínios logísticos e fundos de shoppings, você vai ter o quê? Você vai ter aqui um componente chamado despesas financeiras. E aqui no mês de maio de 2024 foi de 5,2, quase 5,3 milhões de reais. O que é esse componente de despesas financeiras? São os valores que o fundo imobiliário precisa pagar para os seus credores. Por quê? Porque o fundo imobiliário ele pode se alavancar emitindo CRI. Eu não falei para você que o HGCR11 ele é um fundo de CRI? Só que ele é um fundo que recebe o dinheiro dos CRIs. Ele é um fundo que é o credor, ele é o dono do CRI, ele tem direito a receber os pagamentos. Já aqui no fundo de tijolo, a coisa inverte. O fundo de tijolo, e você é cotista, então você tem uma participação nisso, passa a ser o devedor. Porque o que acontece? O fundo imobiliário ele pode crescer de duas formas basicamente, principalmente os fundos de tijolos. Por meio das subscrições, que é a emissão de novas cotas, você vai lá e compra mais novas cotas, se fizer sentido para você, ou então através de emissão de CRI. Como assim emissão de CRI? Eu passo a ser devedor. O fundo imobiliário ele emite certificados de recebíveis imobiliários. E aí ele vai lá, capta dinheiro para fazer uma aquisição. Então ele vai lá e faz o seguinte, olha, eu quero comprar um novo shopping. Eu, no caso do HGLG, eu quero construir um novo galpão logístico ou comprar um novo galpão já pronto. Só que eu preciso de vários milhões aqui. E aí eu não quero fazer subscrição, eu quero emitir CRI. Vai lá, emite esse certificado, o fundo passa a ser devedor dos credores que compraram esses títulos. E aí, o que acontece? O fundo precisa amortizar, pagar essa dívida mensalmente de acordo com o seu resultado. E aí você tem aqui uma despesa financeira que reduz o total que você vai receber de dividendo na prática, mas por quê? Porque o fundo está querendo crescer, comprar imóveis no futuro, quando esse imóvel já estiver funcionando, aí você vai receber mais renda. Então, essa é a principal hoje forma de alavancagem
dos fundos imobiliários. Então esteja ciente disso também. E isso só reforça a importância de você buscar fundos mais seguros, que passaram pelo teste do tempo, porque se agora os fundos imobiliários eles podem se alavancar, quer dizer que agora o risco para os fundos imobiliários aumentou. Então eu preciso de mais segurança, entendeu a lógica? E esse é outro fundo também que teve uma rentabilidade bem acima do CDI. É isso que a gente busca. E veja só, desde 2011, só trouxe aqui fundos acima de 10 anos. E na indústria de fundos imobiliários, você que investe em fundo imobiliário, você sabe, mais do que 10 anos, é muito difícil de você encontrar no mercado fundos que sobreviveram tanto tempo e continuam sendo fundos buscados pelos investidores. E o último fundo imobiliário dessa lista, eu duvido que alguém teria acertado, é o HGBS11, que não é da Credit Suisse, hoje Pátria, é da gestora Red. Apesar de ter o H aqui, que pode fazer com que você ache que é do Credit Suisse, não é. É outra gestora. Esse aqui é o Red Brasil Shopping, é um fundo de shopping. Olha só que loucura, um fundo de shopping está aqui na lista. E fundo de shopping está mais barato. Por que está mais barato fundo de shopping? Porque o varejo brasileiro está enfraquecido, meu amigo. Está difícil hoje no Brasil. As vendas só caem ou ficam estagnadas. E aí os fundos de shopping, que basicamente dependem do varejo, é um misto de setor imobiliário e varejo, eles acabam apanhando mais. Apesar de ter uma renda aqui boa, de 10%, até maior que a do HGLG, que é um fundo de condomínio logístico. Então você tem o quê? Você tem um fundo que tem uma renda aí próxima de 10%, você tem o título público pagando 6%, então você hoje tem um fundo que até está num preço interessante. É o mais barato, inclusive, daqueles que eu trouxe aqui nesse vídeo. E mesmo assim, ele é um dos mais antigos. Tem uma taxa de administração que também não é abusiva. Então veja que são fundos que, além de terem passado pelo teste do tempo, possuem taxas de administração bem inferiores a 1% ao ano. E a gente busca não pagar mais do que 1% ao ano, porque senão o seu retorno esperado no mercado em que o seu retorno esperado não é tão alto, que é o mercado de fundos imobiliários, porque o risco é mais baixo, ele acaba sendo reduzido se a gente paga a taxa muito alta, e não é o caso. Então isso aqui é muito interessante também, vacância controlada. E um ponto positivo que eu tenho que trazer aqui para a gestora Red é o seguinte, os relatórios de gestão, esse aqui por exemplo do HGBS11, são muito completos e muito detalhados, mais de 40 páginas, bem didáticos. Isso é muito bom, porque a gente sabe que a indústria de fundos imobiliários é focada na pessoa física. Temos mais de 2,5 milhões de investidores, pessoa física, que investem em fundos imobiliários. Então o mercado concentrado ali, quase 70% de todo o mercado de fundos imobiliários está concentrado na pessoa física. Portanto, você tem que fazer relatórios gerenciais transparentes e didáticos, voltados para a pessoa física, óbvio. Então isso aqui é algo muito positivo desse fundo, que desde 2020 é só renda crescente, isso é muito positivo. E esse ano ainda pode pagar uma renda acima do ano anterior. A renda hoje está em 1,75 por cota no mês, mas você pode ter algum dividendo adicional. Claro que o dividendo não muda tanto nos fundos imobiliários, porque você tem o quê? Basicamente contratos de locação, mas quando você está falando de fundos de shopping, onde o varejo determina o valor do aluguel ali sendo recebido pelo fundo, você pode ter momentos de sazonalidade ali em que o shopping acaba vendendo mais, que as lojas vendem mais, e aí você tem um dividendo maior porque o aluguel recebido pelo shopping acaba sendo maior. Sendo que esse fundo detém participação em 14 shoppings aqui em São Paulo, que tem que ser a maior concentração, porque aqui está realmente o maior número de pessoas, aqui que tem mais renda circulando, e outras participações aqui pequenas em outras regiões do país. Então, isso aqui é muito positivo, você ter uma concentração em São Paulo, te dá mais segurança. Veja que o fundo não esconde dados, ele traz aqui para você, por exemplo, que o portfólio do fundo teve uma redução nas vendas. Claro que isso aqui é o mínimo que tem que ser colocado no relatório de gestão, mas você vai ter fundo imobiliário que vai querer omitir isso aqui. Então, de novo, mostrando a transparência. E aí, mesma coisa, quando você olha desde o início do fundo, a rentabilidade dele foi de 336% do CDI. Foi bem alta e foi de 124% do IFIX. Então venceu os principais índices que a gente olha quando a gente vai comparar fundos imobiliários, CDI e o IFIX. Sendo que desde novembro de 2006, quando o fundo passou a existir, 795% de rentabilidade. E finalmente, comparando aqui a rentabilidade tanto do HGCR11, HGBS11 e HGLG11 com o IFIX e 100% do CDI, pegando-se desde 2014, o que a gente tem de resultado? Quem foi o vitorioso aqui? Foi o HGLG11. Ele venceu com 253%, HGCR 222, 223% e depois o HGBS quase 200% nesse período. Aí vem 100% CDI e o IFIX. Portanto, fundos bastante vencedores, com um bom histórico e
que passaram pelo teste do tempo. E a gente viu que possuem taxas de administração mais baixas. Isso também contribui para um retorno maior, porque se você tem taxas altas, isso vai diminuindo a sua expectativa de retorno. Sendo sempre importante lembrar aqui que não é nenhuma recomendação de investimentos. Só estou te mostrando aqui informações, dados, para que você tome suas próprias decisões de investimento. E eu falei aqui os contras. São fundos que não estão tão baratos assim, por exemplo, com exceção do HGBS11, mais um setor mais arriscado, de shoppings, varejo. O Brasil está com problema no varejo. Então, estou te trazendo aqui prós e contras. E claro, se você ainda não cuidou da sua declaração do imposto de renda, ou se você tem dificuldade de calcular quanto você tem de imposto a pagar, lembrando que os fundos imobiliários, eles têm uma alíquota de 20% sobre o ganho de capital que você tem, eu te indico o aplicativo da Grana. Esse aplicativo ele é indicado pela B3, ele é um aplicativo extremamente seguro e que você pode tanto declarar o seu imposto de renda quanto calcular ou economizar imposto de renda. E essa declaração ou retificação, se você perdeu o prazo, porque já passou o prazo do imposto de renda, isso ocorre em menos de 5 minutos. É tudo muito rápido, muito ligeiro, muito tranquilo. Então, se você tiver interesse em um aplicativo que vai automatizar completamente o imposto de renda dos seus fundos imobiliários ou até ações, eu vou deixar o link aqui na descrição do app da Grana para baixar. É gratuito, só que você precisa assinar o plano Mais Grana no plano anual para ter todos esses benefícios desse aplicativo. E o melhor, você vai ter um cupom de desconto de 25% aplicando o cupom MIRAI. Link na descrição e no primeiro comentário fixado. E já comenta aqui embaixo se você gosta de algum desses fundos, se você acha que eles estão caros ou baratos. E se esse vídeo te ajudou, clica aqui embaixo no botão de gostei e compartilha com os seus amigos. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!